você tem tanto os lírios quanto os animais, né? As aves dos céus. E aí o Senhor diz, olha, eles não se preocupam, porque o Pai é quem provê as necessidades. E ele chega a dizer, nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como os lírios do campo. Então você não tem motivo para viver ansiosos, porque vocês valem mais do que os pardais e do que os lírios dos campos. Essa semana temos o pastor Gildiclei Santos, da Igreja Batista do Jardim Botânico, no Rio de Janeiro. Hoje, o tema é ansiedade na vida do cristão, o que ela causa e como combatê-la. Todo cristão já sofreu com ansiedade, e todo cristão ele sabe o básico, que é Deus cuida da gente, Deus cuida de cada fio do nosso cabelo, ele sabe de todas essas verdades, mas por algum motivo ele continua sofrendo, ele continua tendo dificuldade. O que você acha que o cristão pode fazer para combater mais eficazmente a ansiedade, enfim? Antes de responder a sua pergunta, Gabriel, preciso registrar aqui a nossa sincera gratidão a Deus. Amém. O homem faz planos, mas a palavra última é sempre de Deus. Nós cristãos cremos numa doutrina que a gente precisa resgatar. A doutrina da providência. Não há acasos, né? Então, aprove a Deus reservar esse tempo, preparar Amém. todas as coisas. E eu quero agradecê-lo pela honra de fazer esse primeiro programa aqui, o primeiro podcast. Que isso, eu que te agradeço. E eu oro para que sirva e seja bênção para todos aqueles que puderem ver e ouvir, não é? Essa questão da ansiedade, ela é uma temática muito, muito relevante. Por quê? Porque nós somos humanos. Independente do nosso credo, nós somos humanos. E a ansiedade está conectada à natureza humana. Sim. Observe, por exemplo, que alguns anos atrás, a OMS, a Organização Mundial de Saúde, apontou um relatório que é estarrecedor. Mais de 50% das pessoas que passam pelos hospitais no mundo sofrem de algum tipo de ansiedade. Caraca. Isso é impressionante. É impressionante. Então, qual é o ponto? Algum tipo de ansiedade, porque não existe apenas um tipo, mas alguns tipos de ansiedade. E é até paradoxal o que eu vou dizer, mas há um tipo de ansiedade que é normal e esperado. Sim. Por exemplo, você vai fazer uma prova, você vai ficar ansioso. Não tem como. No dia anterior. A mãe, o pai, ansiosos para receber o primeiro filho. Coração a mil. Então, há algum tipo de ansiedade que é razoável, compreensível e tal. Sim. O que essa pergunta sua, eu penso que tem como objetivo tratar, é a questão da ansiedade crônica. Ansiedade que perturba a alma, que rouba a paz, que acaba sendo extremamente ruim, não apenas para o coração, mas muitas vezes tem reflexo para o corpo, né? Sim, e tal. Sim. Então, assim, há um psicólogo cristão muito renomado, centrado, né, que tem uma boa teologia, o Gary Collins, num livro dele, ele sugere que existem alguns tipos de ansiedade. E ele, então, faz uma abordagem bem interessante à luz das Escrituras e em diálogo com a ciência. E nós cristãos precisamos olhar para esse assunto com muita honestidade, porque mesmo nós cristãos, como você ainda há pouco disse, né, conhecedores da verdade, que fomos regenerados pelo Espírito da Graça, que vivemos, ou pelo menos buscamos viver de acordo com a palavra de Deus, nós também estamos sujeitos à ansiedade. Então, esse número da OMS, ele não é um número restrito aos não cristãos. Perfeito. Eu sou pastor, sou cristão há muitos anos e posso dizer para vocês com honestidade que por vezes eu me encontro ansioso. Então, tratar a ansiedade não é o tipo de tratamento de dose única. É uma luta permanente. Alguns mais, outros menos, mas nós todos temos que em algum momento da nossa vida enfrentar o dilema da ansiedade. Então, à luz das Escrituras, quais são as diretrizes, ou se eu pudesse dizer, quais são os conselhos bíblicos? Tem algumas coisas que eu penso que são bem práticas assim. A primeira delas é reconhecer que nós não temos gerência da vida. Eu acho que boa parte da nossa ansiedade é porque nós queremos ter controle das coisas. Sem dúvida. Nós queremos ter o controle, nós queremos estar com tudo nas nossas mãos, mas nós não temos gerência da vida. A gente quer saber que a gente não vai ser daquele nosso conforto, né? Exatamente. Das rédeas, do controle das rédeas. Pois bem, então, perceba,
Então, somos humanos, temos limitações. Se alguém perguntar, onde é que você vai estar daqui a um mês? Você tem um plano, uma ideia, mas você não tem autonomia para afirmar com propriedade que vai acontecer da maneira como você espera que aconteça. Então, assim, somos humanos, não temos gerência da vida. Né? Razão pela qual o próprio Cristo disse, num chamado Sermão da Montanha, quem de vocês, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado à sua estatura? E aí até um debate técnico, teológico, entre os rabinos, teólogos, sobre o que seria côvado. Né? Em via de regra, pode ser uma medida linear ou também uma medida de tempo. Em outras palavras, Jesus estaria dizendo, você não pode acrescentar um palmo à sua estatura, nem pode aumentar um mês da sua existência. Está fora do seu controle. Então, a ansiedade, além de ser inútil, ela é nociva. Então, racionalmente, é uma estupidez viver ansioso. Caraca. Se não acrescenta, se te faz mal, por que viver ansioso? Mas aí vem a questão da natureza humana. Sim. Não é? Porque a gente sabe que é ruim, mas é maior do que nós mesmos, muitas vezes. E nós somos tomados, caramba. E aí você tem uma série de situações que hoje está configurado no dicionário moderno, né? Síndrome do pânico, ansiedade aguda, enfim. São dramas que, num passado distante, não se ouvia muito falar, mas é o drama do século. Alguém já disse que a ansiedade é o mal do século XX. Nós estamos no século XXI e continua arrastando uma multidão expressiva de pessoas. Então, nós não temos gerência da vida. Essa é a primeira coisa que a gente tem que considerar. E ouvir as palavras de Jesus, que são reverberadas pelo apóstolo Paulo. Não andeis ansiosos por coisa alguma, disse Jesus. E ele usa o que Lutero chamou de pedagogia da criação. Lutero teve essa sacada, sabe? Ele diz assim, olha, o que o mestre ensinou? Não andeis ansiosos por coisa alguma. Se ele dissesse um ponto ali, pô, não ajuda. Eu estou ansioso. Alguém diz assim, não andei ansiosos? Ou não fique ansioso? Sim, mas como? Porque você precisa da verdade e da diretriz prática. Qualquer pessoa vai reconhecer que não é bom viver ansioso, certo? O cristão em particular sabe que não é adequado para o homem de fé, para a mulher de fé, viver ansioso. Sim. Por causa de todos os pressupostos da nossa teologia. Mas a questão é como viver esse mandamento. Porque não é um conselho apenas. Eu usei a expressão conselho aqui com uma linguagem assim para ficar mais claro, mas na verdade é um mandamento. Não fique ansioso. É isso que eu ia falar. Né? Eu acho que esse que é o grande lance. Não? Acho que muita gente se sente culpada, de certa forma com razão, quando tá ansiosa. Porque realmente, às vezes parece que é uma coisa que te pega como uma onda, né? Você não tem muito poder, você sente que você não tem muito poder sobre aquilo. Quando você vê, você está desesperado e você tem que se relembrar de todas essas verdades que você acabou de falar, que realmente a gente não tem controle nenhum de nada, né? Você usou uma palavra que eu gosto muito aí, a gente tem que relembrar. Sim. Nós temos que trazer à memória algumas coisas, não é? E essa é uma expressão que aparece com frequência nas Escrituras. Por exemplo, lá no Antigo Testamento, Jeremias diz em nome de Deus, quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Paulo a Timóteo diz, lembra-te de Jesus Cristo, ressuscitado de entre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho. Trazer à memória o quê? O que ainda há pouco disse, o sermão de Jesus. Não fiquem ansiosos. E aí ele diz assim, olhai para os lírios do campo, olhai para as aves dos céus. Ou seja, aí eu volto a falar, o que Lutero chamou de pedagogia da criação. Os lírios do campo, ou seja, a flora, né? E a fauna, você tem tanto os lírios quanto os animais, né? As aves dos céus. E aí o Senhor diz, olha, eles não se preocupam, porque o Pai é quem provê as necessidades. E ele chega a dizer, nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como os lírios do campo. Então você não tem motivo para viver ansioso, porque vocês valem mais do que os pardais e do que os lírios dos campos. Não é? Então, assim, a gente vive hoje uma onda aí de, tecnicamente chamada de panteísmo, né? Esse pessoal em nome da ecologia abraçando árvore e tal. Cristo vai dizer o seguinte, nós temos mais valor do que todos os animais e do que todas as árvores. E Deus, o Deus que cuida dos animais e cuida das árvores, cuida das plantas, das
flores, também cuida de nós. Então, assim, tecnicamente, a gente sabe disso. Agora, como? Trazendo à memória essas verdades todas, vendo como uma providência divina realmente rege, governa, cuida. Então, a gente precisa trazer essas verdades à memória para aquietar o coração. E é um exercício contínuo. Não repito, não é uma vacina de dose única, né? A palavra de Jesus sobre a pedagogia da criação, entender que o Deus que cuida da criação, cuida da coroa da criação, que é a humanidade, o ser humano, em particular nós, seus filhos, conectando com a fala de Paulo aos Filipenses. Parece que Paulo está reverberando as palavras de Cristo, só que ele faz uma conexão com um exercício de fé. Tem algumas rotinas que você faz. Perfeito. E tem alguns exercícios espirituais que são úteis para conter essa ansiedade inerente à natureza humana. Perfeito. E que exercícios são esses? Paulo fala: não andeis ansiosos por coisa alguma, antes, em tudo, apresentem vossas orações, ele fala petições, súplicas com ações de graça. Ou seja, a oração, ela acaba sendo um recurso que a providência nos dá para quietar a alma. Perfeito. Sossegar a alma. Então as pessoas pensam na oração às vezes com um recurso muito utilitarista, né? Então assim, estou com um problema, vou orar e tal. Mas a oração é diálogo com Deus. Oração é meio de graça. Então, à medida que você pratica a oração, busca manter sua comunhão com o Senhor, isso traz uma quietude, uma paz de alma, né? E tal. Inclusive, Paulo vai falar sobre isso, né? O resultado é: apresenta as orações, súplicas, ações de graças, e o Deus da paz, a paz de Cristo, que excede todo entendimento, guardará a vossa mente e o vosso coração em Cristo Jesus. Perfeito. Olha só a dinâmica, né? Não fique ansioso. Esse é o ponto negativo. Pois bem, Paulo, não devo ficar ansioso. Ok, Jesus, não devo ficar ansioso. Mas o que eu faço para controlar isso? Apresente a Deus. O que está roubando a sua paz? Qual é o motivo da ansiedade? Com orações, súplicas, orações mais específicas, com ações de graças, louvando a Deus pelo seu cuidado paternal. E aí tem uma promessa: e a paz de Cristo, porque observe, não é a paz do mundo, não é a paz que a gente compra na farmácia, é a paz de Cristo, é Ele que dá. Essa paz que excede o entendimento, porque por vezes as circunstâncias continuarão difíceis, mas essa paz vai guardar a mente e o coração. E a palavra guardar ali na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 4, é a ideia de custódia. É como se Deus colocasse a nossa mente e nosso coração sob custódia, colocasse uma sentinela ao nosso lado, guardando a mente e o coração. Não é fantástico isso? Sensacional. Isso é maravilhoso. Agora, repito, é um exercício contínuo, né? A gente precisa realmente buscar o Senhor e lançar. Pedro chega a dizer, né? Lançai sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. O que é lançar sobre Deus a ansiedade? Eu acho que falta à nossa geração mais consistência na sua fé. Raciocina comigo. Perfeito. Hoje nós somos uma geração com muitos privilégios, mas na contramão desses privilégios todos é a geração mais adoecida. Você acha que parte dessa ansiedade que cristãos têm dificuldade em resolver hoje em dia também tem a ver com o foco que eles têm tido na vida? Por exemplo, tem muita gente que só quer focar no trabalho, só quer focar no trabalho, só quer focar no trabalho. Ou a pessoa, ela quer ser famosa no Instagram, assim, botar uma coisa bem... Que realmente hoje em dia muita gente quer ser. E fica o dia inteiro no celular, ela fica... Eu mesmo. Eu trabalho com filme e às vezes eu vou lá no Instagram para ver nas configurações, você consegue ver quanto tempo você ficou no Instagram. Tem dia que eu fiquei 1 hora, 1h30. Isso, você imagina, cara, 1h30 no Instagram por dia. Então, eu acho que tem certas rotinas que hoje em dia as pessoas veem como normal. Né? As pessoas acham que é normal você ficar 1 hora no Instagram, 40 minutos, que seja. Mas, assim, a pessoa não tem a disciplina de ficar, que seja 30 minutos na Bíblia. Né? Ou ela não tem a disciplina de orar, que seja, sei lá, 20, 30 minutos ali por dia. Então, não sei, eu acho que além disso tudo, além da pessoa não estar se relembrando e ela ter essa dificuldade com esse pecado da ansiedade, eu acho que também falta, muitas vezes, o cristão ver que ele está buscando as coisas erradas e tendo um comportamento que está doentio na sociedade. Ele não tenta quebrar aquele comportamento que está doentio na sociedade. Você está, via de regra, comentando aí na sua fala, com muita propriedade, as razões pelas quais a ansiedade domina. Isso. Assim, não é? Enfim,
O que eu percebo com muita frequência? Nós vivemos num mundo que é diferente em muitos sentidos, em muitos aspectos, do mundo, por exemplo, dos nossos avós. Então, eu diria que há 3 situações que, com frequência, acabam viciando, problematizando, adoecendo as pessoas. Barulho. Pô, meu irmão, esse aí... Multidão. Esse eu posso atestar que eu sou o cara mais chato do mundo. Barulho, multidão e pressa. Cara, como viver em paz? Como não viver em paz sem ansiedade? Se a gente vive num mundo de muito barulho, falta de quietude. A televisão ligada o tempo inteiro, é buzina o tempo todo, é gente gritando, as pessoas não conseguem mais falar baixo. Cara, é muito barulho, perturba a alma, falta solidão, solitude, quietação para a alma. Então isso vai gerando. O que acontece é o seguinte: nós não somos seres compartimentados, nós somos um ser integral. Isso aí. Tudo vai nos afetar. Então, tente imaginar viver bem, em paz. Barulho em casa. Sai de casa, o sinal abriu, o cara já te dá uma buzinada, quer comer teu fígado. Isso. Tu chega para estacionar, o cara passa na tua frente. Né? Já começa uma confusão ali. É tudo conspirando contra. Sim, acho que requer uma força da sua parte para você se manter calmo e sem falar que esse é o fenômeno das cidades grandes, né? Dos grandes centros urbanos. Então, você tem barulho, multidão, muita gente. Não sei se você já passou por essa experiência. Quem vive ansioso, está numa crise de ansiedade, quer ficar sozinho, quer barulho, não quer gente. Você vai num shopping, formigueiro. Vai não sei para onde, para a rua, um formigueiro. Então, muita gente parece que está te asfixiando. E alguns até sugerem que a ideia de ansiedade é falta de fôlego, é uma asfixia. Você não está aguentando mais aquilo. E também a pressa. Né? É um fenômeno que alguns chamam de taxocracia. De onde vem essa palavra? Táxi. Você pede um táxi, está pedindo alguém uma coisa rápida. Taxel, no grego, é rápido. Taxocracia é ditadura da pressa. Todo mundo correndo, cara. Aí não tem como você não viver ansioso. Então, o que acontece? Aí volta a falar, à luz do que você até abordou. O cristão precisa refazer sua agenda. O que é mais importante deve ocupar o primeiro lugar. Então, o que é mais importante? Você está focado, quem você é, entender sua identidade, sua missão, seu papel como homem, seu papel como esposo, seu papel como filho, seu papel como pai, as coisas ordenadas. Porque senão você entra nessa ciranda e acaba fazendo o quê? Bolha de sabão. Cara, a vaidade, correndo atrás do vento. Então, por exemplo, essa questão da vaidade de número, de seguidores, isso é uma tolice sem fim, cara. A vida não é só isso. Não, perfeito. Eu acho que isso tem muito a ver também com quem a gente está rodeado. Eu acho que se as nossas referências na vida são pessoas que têm muitos seguidores ou que trabalham com alguma coisa que a gente gostaria de trabalhar e não pessoas que estão ao nosso redor, que estão buscando a Cristo e estão com as referências corretas e têm os valores corretos, isso acaba meio, de alguma forma, infectando a gente começa a buscar aquilo. E, cara, pra mim é impressionante. Eu reparo que quando eu estou mais focado na igreja e em grupos pequenos e na minha disciplina, parece que a preocupação com essas outras coisas, elas diminuem de uma forma muito drástica. É impressionante. A ansiedade, junto, começa a ir embora. Tem um teólogo, desculpa, eu lembrei de uma coisa, que tem um teólogo americano chamado William Hendrickson. Cara fera, muito bom, competente. Ele tem uma definição de paz que eu falo, cara, isso aí é irretocável. Paz é o sorriso de Deus na alma do homem. Caraca. É quando você... tá tudo conspirando contra. E você tá lá amarradão. Tá bem, tá bem. É a paz de Deus, é a paz de Cristo, que excede o entendimento. Então não é a ausência de conflito. Não são ventos favoráveis, entendeu? É você estar em paz com o Senhor. Se Deus sorrir para nós, nem as críticas, nem os aplausos dos homens poderão nos afetar. É o auditório de um ouvido só, né, cara? Meu irmão, fechou. É isso. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado aí. Que Deus abençoe, que Deus te abençoe a lidar com a ansiedade e que todo mundo possa sair dessa junto, né? Porque é um problema que tem afetado muita gente. E eu acho que é bom ouvir até um pastor falando isso. Pô, também às vezes tem meu problema de ansiedade, que muita gente acha que tá sozinha nessa, né? Então é isso. Fechou. Maravilha. Deus abençoe vocês aí, gente.